Meu nome é Iracema Cavalcante e durante 18 anos fui pastora adventista em Jericoacoara, lá no interior do Ceará. Quando digo pastora, não é figura de linguagem não. Eu subia naquele púlpito todo sábado com a Bíblia debaixo do braço e pregava com um fogo que fazia a congregação toda vibrar. Pregava contra a Igreja Católica como se fosse minha missão divina nesta terra. Dizia que o Papa era o anticristo, que Maria era uma mulher comum igual a qualquer outra, que o rosário era vã repetição condenada por Jesus. Falava isso com tanta convicção que até hoje me dói lembrar. Nasci em Acaraú, numa família onde ser adventista era tipo marca de fábrica. Meus bisavós tinham sido convertidos, lá no começo do século passado, por uns missionários americanos que chegaram pregando o sábado e a volta de Jesus. Desde que me entendo por gente, ouvi que nós éramos os guardiões da verdade, os únicos que tinham entendido direito as profecias de Daniel e Apocalipse. Os católicos eram tratados como idólatras cegos, que adoravam estátuas e seguiam tradições humanas em vez da palavra pura de Deus. Cresci ouvindo meu avô contar com orgulho como nossa família tinha saído da escuridão do catolicismo para a luz do adventismo. Ele dizia que antes éramos como cegos tateando no escuro, rezando para santos mortos que não podiam ouvir nada, ajoelhando diante de imagens de gesso e madeira. Depois que vieram os missionários e abriram a Bíblia para eles, tudo mudou. Descobriram que Deus mandava guardar o sábado, não o domingo, que não existe imortalidade da alma, que Maria foi só um vaso que Deus usou, nada mais. Essas histórias eram contadas como épicas de libertação, tipo o êxodo do Egito. E eu acreditava em cada palavra. Aos 23 anos, senti o chamado para o ministério. Naquela época, era raro ter pastora mulher, mas eu era brilhante nos estudos bíblicos. Sabia de cor os 2.300 dias de Daniel, as 7 igrejas do Apocalipse, os argumentos todos contra o purgatório, contra a transubstanciação, contra a sucessão apostólica. Quando me formei no seminário adventista em IAN, fui designada para Jericoacoara. Cheguei lá com 25 anos, casada com Asdrúbal, que era diácono e grávida da minha primeira filha. A congregação tinha uns 80 membros, gente simples, mas fervorosa. Logo que cheguei, entendi qual era a minha missão: ganhar almas do catolicismo para o adventismo. Jericoacoara era quase toda católica. A igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré ficava bem no centro e todo mundo ia lá para a missa de domingo, procissão, festa de padroeiro. Eu via aquilo tudo e meu coração doía. Doía mesmo, não era fingimento. Eu pensava, esse povo está perdido, adorando imagens, rezando para mortos, acreditando que o padre pode perdoar pecados. Preciso salvá-los dessa escravidão. Comecei a organizar debates públicos na praça. Levava minha Bíblia, um quadro negro, giz, e ficava horas mostrando versículos que provavam os erros de Roma. Êxodo 20, não farás imagens de escultura. Isaías 42, glória não se dá a nenhum outro. 1 Timóteo 2, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Eu conhecia cada versículo que os adventistas usam contra os católicos e sabia usar com habilidade cirúrgica. As pessoas paravam para me ouvir. Algumas ficavam incomodadas, outras curiosas. Distribuía folhetos explicando por que o sábado era o dia do Senhor e o domingo a marca da besta. Por que venerar santos era quebrar o segundo mandamento? Por que a missa não era sacrifício verdadeiro, mas teatro religioso? Tinha resposta pronta para cada objeção católica. Quando alguém citava João 6 sobre comer a carne de Cristo, eu explicava que era metáfora. Quando falavam de Maria nas bodas de Caná, eu dizia que ela mesma mandou fazer o que Jesus ordenasse, não o que ela ordenasse.
Durante esses 18 anos, converti dezenas de católicos ao adventismo. Cada conversão era comemorada na igreja como vitória espiritual. A gente cantava, orava, agradecia a Deus por mais uma alma liberta das trevas. Lembro especialmente da Dona Linduína. Ela era uma senhora de uns 70 anos, católica devota desde menina. Todo dia ia na igreja católica rezar o terço, acender vela, conversar com o padre. Passei meses visitando a casa dela, levando estudos bíblicos, mostrando versículo por versículo o que eu acreditava serem os erros da doutrina católica. Dona Linduína resistiu bastante. Dizia que o rosário era sua oração favorita desde criança, que Nossa Senhora sempre a tinha protegido, que a missa era o momento mais sagrado da semana dela. Mas eu era persistente. Mostrava como a Bíblia não falava de rosário, como Maria tinha tido outros filhos depois de Jesus, como a missa não era mencionada no Novo Testamento com aquele formato católico. Fui minando cada convicção dela com argumentos bíblicos, ou pelo menos o que eu pensava serem argumentos bíblicos. Quando finalmente Dona Linduína se converteu, foi uma cerimônia linda no nosso templo. Ela entregou o rosário, as imagens de santos, as medalhas, tudo. Chorou muito dizendo que queria seguir só a Bíblia, só Jesus, sem intermediários humanos ou celestiais. Eu chorei também, emocionada, achando que tinha salvado aquela alma do erro milenar. Hoje, essa lembrança me tortura por dentro. Eu arranquei Dona Linduína da Eucaristia, da confissão, da proteção maternal de Nossa Senhora. Fiz com ela o que os fariseus faziam. Percorri mar e terra para fazer uma prosélita e a tornei filha do inferno pior do que eu. Minha especialidade era confrontar o catolicismo em tudo. Quando a Igreja Católica fazia procissão de Nossa Senhora, eu organizava culto especial ao mesmo tempo, pregando contra a idolatria. Quando tinha festa de Santo Padroeiro, eu distribuía panfletos na porta da igreja, explicando que santos não intercedem porque estão dormindo no pó da terra esperando a ressurreição. Quando o padre falava de tradição apostólica, eu rebatia com sola escritura. Só a escritura tem autoridade. Fui responsável por criar divisão em dezenas de famílias católicas. Mães que se convertiam e paravam de ir na missa com os filhos. Jovens que abandonavam a preparação para a crisma. Gente que desistia de casar na igreja católica para casar no templo adventista. Eu me achava corajosa, destemida, defensora da verdade. Os adventistas de outras cidades me conheciam como a pastora que não tem medo de enfrentar Roma. Fui convidada para pregar em várias igrejas do Ceará e até de outros estados sobre como evangelizar católicos. Dei palestras, escrevi artigos, gravei programas de rádio. Minha identidade toda estava construída sobre ser guardiã do sábado e denunciadora dos erros católicos. Se me tirassem isso, eu não sabia quem seria. Asdrúbal me apoiava em tudo. Ele também vinha de família adventista de gerações e tinha o mesmo zelo missionário. Juntos, criamos nossos 2 filhos, Mirella e Jonatas, numa bolha adventista completa. Escola adventista, amigos adventistas, acampamentos adventistas, programas de televisão só da Rede Novo Tempo. Eles cresceram achando que católico era gente boa, mas enganada, que precisava ser salva da idolatria, assim como eu salvava nas minhas pregações. Mirella era especialmente apegada a mim. Desde pequena me acompanhava nas visitas missionárias, nos estudos bíblicos, nos debates públicos. Com 16 anos já sabia argumentar contra o catolicismo melhor que muito adulto. Tinha decorado as 28 crenças fundamentais dos adventistas e conseguia provar cada uma pela Bíblia. Pelo menos era o que a gente achava. Ela queria ser pastora também quando crescesse, seguir meus passos.
Eu ficava orgulhosa vendo minha filha tão dedicada, tão fervorosa, tão convicta da nossa verdade. Foi em julho de 2023 que tudo começou a desmoronar. Mirella sofreu um acidente terrível de moto na rodovia que liga Jericoacoara a Camocim. Um caminhão desgovernado bateu nela de frente. Quando chegaram ao hospital regional, os médicos já falavam em poucas chances. Fraturas múltiplas, traumatismo craniano grave, hemorragia interna, coma profundo. Transferiram ela às pressas para Fortaleza, mas o quadro só piorava. A igreja toda entrou em jejum e oração. Clamávamos a Deus dia e noite. Fizemos vigília de 40 horas sem parar. Eu jejuei durante uma semana inteira, só tomando água. Asdrúbal e os irmãos oravam em línguas, pediam vitória, declaravam cura, repreendiam o inimigo. Mas Mirella não melhorava. Os médicos começaram a falar em morte cerebral, em desligar os aparelhos, em nos preparar para o pior. Minha fé, que sempre foi sólida como rocha, começou a rachar por dentro. Na terceira noite depois do acidente, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava sozinha no quarto do hospital de Fortaleza, sentada numa cadeira desconfortável ao lado da cama de Mirella. Eram umas 2 da madrugada. O corredor estava vazio, só o bip dos monitores e o barulho da respiração mecânica dela. Eu tinha acabado de orar pela 1000ª vez, pedindo a Deus que não levasse minha filha. Estava exausta, quebrada, sem lágrimas. De repente, senti uma presença no quarto. Não era ameaçadora, mas era poderosa. Levantei os olhos e vi uma mulher parada ao pé da cama da Mirella. Ela usava um manto azul celeste que parecia feito de luz, não de tecido. O rosto dela irradiava uma beleza que não era deste mundo, uma mistura de suavidade maternal e autoridade divina. Os olhos eram de uma compaixão tão profunda que fiquei instantaneamente paralisada, incapaz de mexer, incapaz de gritar, incapaz até de respirar direito. Toda a minha teologia protestante gritava na minha cabeça que aquilo era engano do diabo, que Satanás se disfarça de anjo de luz, que demônios podem aparecer como figuras religiosas para enganar os eleitos. Mas meu coração reconheceu quem era. Era Maria Santíssima, a mesma Maria que eu tinha passado 18 anos blasfemando, chamando de morta, de incapaz de ouvir orações, de simples mulher, sem poder nenhum. Ali estava ela, viva, gloriosa, mais real que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. Ela não falou com voz audível, mas ouvi perfeitamente dentro do meu coração, como se ela estivesse conversando direto com minha alma. Não temas, filha. Tua filha não morrerá. Eu aguardei desde o momento do acidente, mas é preciso que compreendas certas verdades que tens rejeitado. Tentei responder, tentei falar alguma coisa, mas minha voz não saía. Era como se meu corpo inteiro tivesse esquecido como funcionar. Nossa Senhora estendeu as mãos sobre Mirella. Eu vi algo que parecia luz líquida, tipo mel dourado brilhante, fluindo das palmas das mãos dela para o corpo da minha filha. O monitor cardíaco, que vinha mostrando um ritmo fraco e irregular nas últimas horas, começou a se estabilizar. A coloração do rosto da Mirella, que estava cinzenta, quase roxa, começou a voltar ao normal. Lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle, enquanto eu assistia àquele milagre acontecendo diante dos meus olhos. Então, Nossa Senhora voltou o olhar para mim. Naquele olhar não vi condenação pelos 18 anos de blasfêmias que preguei contra ela. Vi só amor maternal, uma tristeza profunda, mas sem raiva. Por 18 anos ensinaste mentiras sobre mim, ela disse dentro do meu coração. Chamaste-me de morta, de inútil, de simples instrumento sem valor próprio. Ensinaste que recorrer a mim era afastar-se do meu filho, mas olha agora, é pela minha intercessão que tua filha vive.
Pensas que meu filho me negaria algo? Pensas que aquele que me deu o poder de trazê-lo ao mundo não me concederia poder para interceder pelos seus irmãos? Caí de joelhos no chão frio do hospital, tremendo inteira. Minha estrutura teológica toda estava desmoronando como castelo de cartas molhadas. Mas a Bíblia diz: tentei argumentar mentalmente, usando todos aqueles versículos decorados sobre a um só mediador. E ela, com uma paciência infinita que eu não merecia, respondeu: a Escritura Sagrada é verdade, mas vós a interpretastes com soberba, separando-vos da igreja que meu filho fundou sobre Pedro, quem vos deu autoridade para decidir sozinhos o que ela significa. Cada um de vós cria sua própria igreja, sua própria verdade. Isto não vem de Deus, que é unidade. Continuou: o rosário que tanto desprezaste é a meditação dos mistérios da salvação. Cada Ave Maria é um pedido para que eu interceda junto ao meu filho, não no lugar dele, mas junto a ele, como intercedi nas bodas de Caná quando o vinho acabou. Os santos que chamastes de ídolos mortos estão vivos em Cristo, mais vivos do que tu agora. Sua intercessão é poderosa diante do trono da graça, e a Eucaristia que negastes, sua voz ficou ainda mais suave e triste. É verdadeiramente o corpo e sangue do meu filho, não símbolo vazio, mas realidade substancial. Ao afastar os fiéis dela, roubaste-lhes o próprio Cristo vivo. Eu soluçava descontroladamente naquele chão de hospital, produzindo sons estranhos que nem pareciam humanos. 18 anos de ministério, centenas de sermões pregados com convicção total, dezenas de pessoas convertidas do catolicismo ao adventismo, tudo, absolutamente tudo construído sobre erro. Mas eu era tão sincera, gritei internamente. Eu realmente acreditava estar servindo a Deus com tudo que tinha. Eu sei, filha querida, respondeu Maria com uma ternura que partiu meu coração ao meio. Deus vê teu coração sincero e sabe que buscava servi-lo. Por isso te envio esta graça, para que conheças a verdade e a verdade te liberte completamente. Tua filha viverá como sinal desta verdade que te revelo, mas tu deves decidir: permanecerás no erro, agora que conheces a verdade, ou terás a coragem de seguir aonde o Espírito te guia, mesmo que te custe tudo: posição, família, amigos, reputação? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela se inclinou sobre Mirella, com uma delicadeza maternal indescritível, beijou a testa dela com tanto amor que dava para sentir fisicamente no ambiente, e desapareceu. Simplesmente desapareceu, como se tivesse sido absorvida pelo ar. Mas o quarto ficou impregnado com um perfume celestial de rosas frescas, tão intenso e doce que preenchia cada centímetro de espaço. A enfermeira, que entrou uns 5 minutos depois para checar os sinais vitais, parou na porta surpresa e perguntou: nossa, de onde vem esse cheiro maravilhoso de flores? Alguém trouxe um buquê enorme? Naquela mesma manhã, umas 6 horas depois da aparição, Mirella despertou do coma. Foi assim de repente, sem aviso prévio. Ela abriu os olhos, olhou em volta, confusa, e perguntou onde estava. Os médicos ficaram completamente atônitos. Pediram bateria nova de exames, ressonâncias, tomografias. Os resultados mostravam uma recuperação que eles classificaram oficialmente como medicamente inexplicável. As hemorragias internas tinham cessado. As fraturas estavam consolidando numa velocidade anormal. O traumatismo craniano, que deveria deixar sequelas permanentes, simplesmente tinha regredido sem explicação científica. O neurologista-chefe, um homem de uns 60 anos com décadas de experiência, me chamou para conversar no corredor. Ele tinha aquela cara de quem viu algo que desafia tudo que estudou na faculdade. Dona Iracema, ele disse:
Em 35 anos de medicina, nunca vi nada parecido. Sua filha deveria estar morta ou em estado vegetativo permanente. O que aconteceu aqui foge completamente do meu entendimento médico. Se a senhora é religiosa, eu diria que foi intervenção divina mesmo, porque ciência não explica. Eu só conseguia sentir com a cabeça, incapaz de contar para ele o que tinha realmente acontecido. Em uma semana, Mirella teve alta hospitalar. Voltamos para Jericoacoara com ela praticamente sem sequelas, apenas precisando de fisioterapia leve para recuperar força muscular. A igreja toda celebrou como vitória da oração adventista. Fizeram um culto de ação de graças, testemunho público, programação especial. Todo mundo dizia: viu como Deus é poderoso? Viu como Ele ouve nossas orações? Eu participava de tudo, mas por dentro estava completamente destruída, porque sabia a verdade. Não tinha sido a oração adventista que salvou Mirella, tinha sido a intercessão de Nossa Senhora, aquela mesma que eu blasfemava em cada sermão. Tentei compartilhar minha experiência com Asdrubal na primeira noite que voltamos para casa. Esperei ele terminar o culto familiar, colocar os meninos para dormir, e então, no quarto, com a porta fechada, contei tudo. A aparição de Maria, as palavras dela, a luz que saiu das mãos dela para Mirella, o perfume de rosas. Enquanto eu falava, o rosto do Asdrubal ia mudando de expressão, primeiro surpresa, depois preocupação, depois horror completo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns longos minutos. Depois explodiu. Foi o diabo, Iracema. Você foi enganada. Satanás se transforma em anjo de luz exatamente para enganar os escolhidos. A verdadeira Maria está morta, dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição como todas as outras pessoas que morreram. Ela não tem poder nenhum, não houve oração nenhuma, não pode aparecer para ninguém. Isso que você viu foi demônio se passando por ela para te desviar da verdade. Mas eu não conseguia aceitar essa explicação, por mais que tentasse encaixar minha experiência nessa teologia adventista que eu conhecia tão bem. Demônios não curam, demônios não salvam vidas, demônios não exalam perfume celestial e, principalmente, demônios não falam de Jesus Cristo com aquela reverência absoluta, com aquele amor maternal que me fazia querer chorar só de lembrar. Falei isso para Asdrubal, mas ele estava irredutível. Quanto mais eu insistia, mais ele se fechava. Terminou a conversa dizendo que eu precisava orar, jejuar, pedir discernimento espiritual, porque estava claramente sendo enganada. Os meses seguintes foram os mais turbulentos da minha vida. Não conseguia continuar pregando contra a Igreja Católica com a mesma convicção de antes. Cada vez que subia no púlpito para falar contra Maria, contra os santos, contra a missa, me lembrava daquela aparição e as palavras emperravam na minha garganta. A congregação começou a notar que algo estava diferente. Meus sermões ficaram menos contundentes, menos focados na polêmica anticatólica, mais focados apenas em Jesus e sua graça. Comecei a estudar em segredo. Comprei livros católicos pela internet. Escondia eles no armário embaixo das roupas de cama. Li sobre os padres da igreja, aqueles cristãos dos primeiros séculos que tinham convivido com os apóstolos ou com os discípulos dos apóstolos. Descobri que Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo direto do apóstolo João, já falava da Eucaristia como verdadeiro corpo de Cristo no ano 110, apenas 77 anos depois da morte de Jesus. São Justino Mártir, no ano 150, descrevia a missa católica praticamente igual como é hoje. Santo Irineu, no ano 180, falava da sucessão apostólica e da autoridade de Roma. Cada página que eu lia era como uma bomba explodindo na minha teologia adventista. A igreja primitiva não se parecia nada com o adventismo ou com nenhuma igreja protestante.
se parecia completamente com a Igreja Católica. A veneração de Maria estava lá desde o início. Encontrei orações marianas dos séculos segundos, pedindo a intercessão dela. A intercessão dos santos estava documentada nas catacumbas romanas, onde os primeiros cristãos escreviam nas paredes, pedindo que os mártires orassem por eles. A Eucaristia sempre foi entendida como presença real de Cristo, não como símbolo, em todos os escritos antigos sem exceção. Descobri também sobre a estrutura episcopal da Igreja, bispos, padres, diáconos, que vinha direto dos apóstolos. Pedro realmente tinha primazia entre os 12. Isso estava claramente nos Evangelhos e nos Atos. Jesus tinha dito: "Sobre esta pedra edificarei minha igreja", e mesmo os padres da igreja gregos dos primeiros séculos reconheciam Roma como tendo autoridade especial por causa de Pedro.